E aí, família, como vai? É um novo episódio de Criative-se começando. Eu gosto demais desse ambiente onde eu posso aqui com você ativar a geração do novo. Eu sempre acredito que Deus quer gerar o novo por meio de pessoas. E quem são essas pessoas? São os inconformados. São os que acreditam que algo melhor pode acontecer. São os que acreditam que ainda não chegaram lá e que de todas as formas, com outras pessoas, se unem para ter esse caminho de geração do novo. Então, Criative-se é um ambiente de geração de ideias, de ativação de ideias por meio da criatividade, por meio da espiritualidade, por meio da liderança. Se você tem sido ativado, inspirado nesse podcast, vai lá, deixa as suas 5 estrelas no Spotify. Também você pode compartilhar esse link com a sua equipe. Lembrando que a gente tem um guia, um PDF, com o esboço da fala, o esboço da conversa. Hoje sou eu falando com você, às vezes nós temos um convidado aqui, mas esse esboço sempre fica ali no link, ou no YouTube, ou no Spotify, e você pode baixar esse PDF, discutir com a sua equipe, ouvir de novo, tomando notas, do seu jeito, aonde você estiver. Hoje eu quero compartilhar aqui sobre geração de ideias, sobre brainstorming. Nós podemos ter reuniões de geração de ideias com o nosso time e crescer nas soluções criativas, gerando soluções juntos, gerando novas ideias juntos. Lembre-se que Deus deu uma ideia para José. Essa ideia salvou o mundo da fome. No caso, veio por meio de sonhos. Você tem Davi, que cultivava o ambiente do secreto, cultivava a contemplação, e ele também ficou famoso pela caverna de Adulão, ou seja, ele cultivava comunidade, ele cultivava bons relacionamentos, ele conversava com as pessoas antes de tomar decisões e conversava com Deus. E teve um dia que ele teve uma ideia, a ideia dele foi de construir a tenda de Davi primeiro, fazer a tenda de Davi, que depois lá em Atos 15, a Bíblia vai dizer que Deus queria restaurar aquele lugar. Ele pensou num ambiente em que a estrutura não seria o diferencial, mas o relacionamento seria o diferencial. E por isso Deus se agradou. E depois, também nessa jornada com Deus, nasce a ideia de construir o templo. Está lá em 2 Samuel 7, está lá em 1 Crônicas 17. Mesmo que Deus fala que ele não construiria, Deus responde por meio do profeta Natã que Deus se agradou daquela ideia. E por causa desse coração de Davi revelado nessa iniciativa, nunca faltaria alguém da sua dinastia, alguém da sua descendência no trono de Israel. E você vê Moisés. Moisés, ele tem uma ideia por meio de uma consultoria, de uma mentoria, uma boa conversa com seu sogro Jetro. Ele tem uma ideia que o julgamento da nação, os juízos sobre as causas do povo, tem ali uma aceleração, tem pessoas novas contribuindo e toda uma nação é abençoada. Eu acredito nisso. Boas ideias podem gerar grandes resultados. As ideias são a moeda do nosso século e nós precisamos valorizar ambientes de boas ideias. Ray Kroc, ele disse o seguinte: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Como eu posso fazer, então, esse ambiente de sinergia, trazendo o melhor de cada um? A caneca até quase voou aqui da mesa. Como eu posso fazer esse ambiente trazendo para perto as melhores ideias, gerando coisas novas juntos? Eu acredito o seguinte, que as melhores ideias surgem quando você menos espera, mas elas nunca surgem se você não estiver preparado para recebê-las. Às vezes você tem insights, às vezes você tem conversas com seu time, mas você não está preparando um ambiente de geração de ideias. Um bom brainstorm, ele vai te ajudar a gerar boas ideias. Então eu queria conversar com você aqui sobre alguns processos para você gerar boas ideias em um bom brainstorm. Brainstorm, que é aquela tempestade de ideias, tempestade cerebral, onde cada um vai com muita liberdade falando, verbalizando, expondo soluções de um problema que você quer resolver. É muito importante você delinear, você aprofundar os problemas para então você trazer para essa mesa, trazer para essa reunião e então ter esse ambiente de conversas, de sugestões, onde as pessoas livremente expõem as suas soluções criativas. Eu quero te falar aqui de 4 ideias, 4 apontamentos que eu tenho usado com o meu time, tenho usado em diversos ambientes para você
conduzir um bom tempo de brainstorm? Primeira coisa, não existe ideia ruim. Não existe ideia ruim em um brainstorming. Você precisa colocar as ideias para fora. E quando você começa a colocar as ideias para fora, o que vai acontecer? As primeiras que vão sair são as óbvias. As primeiras que vão sair são as comuns, as triviais, aquelas que talvez o seu concorrente ou alguém que você não quer copiar. Se nós estamos no ministério, por exemplo, a outra igreja, o outro ministério não é concorrente nosso, mas nós acreditamos que Deus quer dar uma expressão nossa naquele ambiente. E se alguém der uma ideia parecida, cara, deixa rolar, deixa fluir, deixa a galera falar, deixa acontecer, entendeu? Porque num brainstorm não existe ideia ruim. O John Maxwell ele fala o seguinte: o brainstorm é como uma chuva de ideias. Quanto mais ideias você tem, mais claro fica o céu. Então tem uma nuvem carregada que te impede de acessar aquelas ideias mais inspiradoras, mais novas, mais ousadas, mais eficientes. Então essa nuvem tem que precipitar. Ela tem que cair em forma de ideias, em forma de gotas, em forma de tempestade, para que o céu fique mais claro, para que você acesse as ideias mais ousadas. Então, deixa as ideias ruins saírem, deixa as ideias que não são tão boas caírem, deixa a galera falar. Quanto mais eles estiverem à vontade, mais probabilidade de boas ideias você vai ter. Eu gosto de pensar o seguinte: não importa quantas vezes você falhe num brainstorm, apenas uma ideia pode mudar tudo. Às vezes você não precisa de 50 ideias, você precisa de uma. E para acessá-la, você vai ter que nadar, vai ter que se impulsionar para o fundo, atravessando essa longa superfície até que você encontre aquela única ideia que pode mudar tudo. Outra coisa, nenhuma ideia é ambiciosa ou absurda demais. Nenhuma ideia é ambiciosa ou absurda demais. É muito melhor trazer a galera para o chão do que ter que levantar, ter que jogar para cima. Puxar é mais fácil do que empurrar. Então não fica sendo chato da reunião, fazendo aquelas perguntas. E quem vai pagar? Ah, você acha que nunca tiveram essa ideia? Só não conseguiram fazer. Sabe? Não fica trazendo a galera para o chão antes da hora. Deixa eles voarem, deixa eles falarem, deixa eles desenvolverem essa ideia, porque ali você pode ser ousado, você pode pensar alto, você pode falar de algo que pode ser até uma ilusão, mas é bom soltar, desenvolver, aquilo ali vai ativar uma outra coisa em outra pessoa, deixa fluir. É muito legal que o brainstorm é uma das únicas atividades que você pode ser completamente louco e ainda assim ser considerado normal, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está falando, não é de conta para pagar agora, a gente está falando de ali uma possibilidade de solução. Se você cortar a possibilidade na raiz, você não tem condições de desenvolvê-la, de aprimorá-la, de combiná-la, de substituí-la, de aquela ideia pular para uma outra ideia, para pular para uma outra conversa. Não é assim que acontece na nossa cabeça? Você vai para um lado, vai para o outro e você precisa dessa liberdade para que as coisas aconteçam. Outra coisa que eu gosto de pensar no brainstorm é que nenhuma ideia nasce pronta. Até que você expõe uma ideia, você não pode melhorá-la. Até que ela esteja no papel, você não pode aperfeiçoá-la. Até que ela saia, você não tem condições de fazer com que aquela ideia se torne uma ideia ainda melhor. Então, lembre-se disso, nenhuma ideia nasce pronta. Agora, 3 passos práticos para o seu brainstorm. Primeira coisa, você precisa fixar o problema em um lugar bem visível. Escolha uma área de vidros ou uma parede que você possa colar grandes pedaços de papéis e escreva o nome do problema, escreva qual é o problema que o time precisa resolver. Pega post-its e aí você começa, então, a escrever as ideias, as sugestões nos post-its e colando ali naquele lugar. É importante que esteja visível e é importante que o problema a ser resolvido esteja claro. Tem muita gente boa de resolver o problema errado. Então, definir o problema é muito importante. Qual é o real problema que nós estamos tentando resolver? Então, coloca lá
engajar mais a equipe, engajar mais o time, os líderes. Então você vai colocar ali o que aconteceu, o que você acredita que está acontecendo, traz algumas pesquisas mostrando qual é o problema que o time está tendo. Eu quero criar um programa de formação profissional, desenvolvimento profissional e discipulado em uma comunidade carente. Qual é o nome da comunidade? Qual que é a idade das crianças? Qual que é o problema que você está tentando resolver? Outro problema, nós vamos fazer uma conferência, um evento, nós queremos uma atividade, um programa envolvente, dinâmico, criativo. Nós precisamos criar um novo nome, nós precisamos criar algo, um tema, um conceito para esse evento. Então, coloca lá e coloque o time para olhar para aquele problema e ajudar a resolver aquele problema. Segundo passo para o brainstorm bem feito. Segundo passo é você eleger quem vai escrever as ideias. O ideal é que não seja o líder. Se eu fico ali como líder escrevendo as ideias, às vezes no time, o time fica meio travado, sabe? Por quê? Porque eu sou um tomador de decisão. E ali a ideia não é convencer alguém da ideia que eu tenho, é ficar à vontade, sabe? Ficar numa mesa batendo papo. Às vezes você tem até que mudar o ambiente, daquele ambiente de trabalho, ir para uma copa, ir para uma sala, ir para algum ambiente mais neutro, para a galera se sentir mais à vontade, conversando ali livres, bem mesmo tranquilos, para gerar novas ideias, para não se sentir julgado quando fala uma ideia. Então, eleja alguém para anotar as ideias. E terceiro, gerar ideias verbalmente e espontaneamente. Tem que falar, tem que colocar para fora, tem que exemplificar, tem que dar ali a sua contribuição verbalmente e espontaneamente. Eu me lembro aqui que a gente teve uma jornada de mais de 10 anos em um evento chamado Reação, que mobilizava a galera para uma conferência, e nessa conferência a gente levava o time para fazer ali um evangelismo de carnaval. Foi muito boa essa estação, essa fase, mas a gente precisava de quê? Engajar outras igrejas, porque ficou algo que as igrejas vinham, participavam com a gente, a nossa juventude também, eles iam para a rua evangelizar e depois a gente falava, volte e faça algo diferente lá, faça algo na sua realidade, faz as mesmas coisas da sua forma ali na sua cidade. E muitas igrejas faziam, muitas não, e a gente percebeu que tinha um potencial de um movimento e que somente o carnaval e o nome Reação poderia ter uma expressão melhor. A primeira coisa foi, a gente sentou, criou, conversou. Eu lembro que alguém na minha equipe, na época, deu, naquela geração de ideias, um nome que foi legal, que foi o Forward. A gente criou Reação Forward, ou seja, passando para frente, próxima etapa, próxima estação. E aí nós cumprimos um propósito, mais 2 anos naquela ideia, e fomos na geração de ideias de novo para criar uma nova proposta. A gente entendeu que precisava de um novo nome, porque o Reação ficou muito ligado a nós e as outras igrejas, outros ministérios que queriam fazer algo ali na sua realidade, achavam que não estavam fazendo algo deles. E aí nós debruçamos de novo e pensamos, nós queremos um nome que seja além do carnaval, que seja desconectado com uma ideia diretamente nossa, dentro da nossa igreja, e a gente queria, então, algo que despertasse, conectasse com a juventude. E aí nasceu o nome Velos, que vem do grego. Esse grego, por que ele foi escolhido? Porque é a linguagem do Novo Testamento, é uma língua, idioma que Deus decidiu espalhar a sua mensagem para o mundo. Não era a linguagem nativa dos discípulos, então já mostrava ali um evangelismo criativo, um evangelismo estratégico, sobre um alcance do mundo de uma forma estratégica. E velos também é a palavra flecha. Então, filhos são como flechas, como está em Salmo 127. A juventude são os filhos da igreja, são os filhos da casa que estão sendo enviados. Flecha não é uma coisa para ser colocada como decoração, mas é algo para atingir um destino, precisa de velocidade, está intimamente ligada ao evangelismo. E hoje, então, essa estratégia, depois de 1 ano e meio, a gente já tem mais de 300 igrejas conectadas e treinadas, mais de 80 que já participaram de uma das 3 edições do Velos. Então, colocar o problema, fixar ali de uma forma clara, deixar para a galera ali no lugar legal, foi muito importante para a equipe dar as suas melhores ideias. Então, eu falei para você primeiro 4 apontamentos, depois eu dei 3 passos e agora vou definir aqui as regras do jogo, tá? As regras do jogo para o seu brainstorm. Vamos lá. Foque em quantidade,
e não em qualidade. Quando se trata de brainstorm, quanto mais, melhor. Foque em quantidade e não em qualidade. Segundo, evite criticar, evite fazer juízo de valor ou comentários negativos. É proibido fazer comentário negativo ou fazer juízo de valor ali ruim ou crítica da ideia. Outra coisa, é muito importante no brainstorm você apreciar, valorizar, encher a bola de quem dá uma ideia fora do comum, uma ideia ousada, uma ideia diferente. Deixa a galera falar à vontade, e se surgir uma ideia bem diferente, bem ousada, aproveite essa ideia. Outra coisa, combine as ideias mais relevantes. Fala assim, e se a gente juntar essa ideia com essa? E se a gente colocar isso aqui e aqui? E se a gente trouxer essas 3 ideias juntas, o que pode surgir? Deixa a galera trabalhar em cima disso. Discuta ali meios para colocar essas ideias em práticas, porque você vai ali conduzindo a conversa para o desenvolvimento já da solução e as ideias vão sendo aperfeiçoadas. Periodicamente, traga exemplo de como sugestões, como contribuições do time fizeram a diferença em soluções que a organização, que o ministério, que a igreja, que a empresa gerou, para que eles se sintam ali valorizados, com vontade de dar mais ideias. Uma coisa muito legal que eu vejo no Albert Einstein, quando eu leio algumas coisas sobre ele, é que ele valorizava muito a imaginação. Uma coisa muito legal quando você lê algumas coisas de Albert Einstein é que ele valorizava muito a imaginação. Ele dizia, né, que uma informação leva você do ponto A para o ponto B, mas uma ideia, o imaginar, te leva por todo o universo, te leva para muitos lugares. Então, você valorizar um ambiente de imaginação, de geração de soluções criativas, é algo muito poderoso. Certa vez, Albert Einstein disse, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Reuniões assim, de criatividade, é uma reunião de expansão da mente do seu time, expansão de perspectivas, expansão de possibilidades criativas. Isso é incrível, porque a sua equipe nunca mais voltará àquela mentalidade anterior. Ela expande, ela cresce. E eu quero lembrar aqui também que as ideias, a inspiração, aquilo que realmente vai gerar transformação, vem do céu. Como diz lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, boas ideias são boas dádivas, são pensamentos do céu, e Deus está agora mesmo procurando filhos inconformados, filhos que sabem que podem mais com Ele, com seu time, que podem produzir mais aonde está. Nós podemos ser expressão do Criador no mercado de trabalho, numa ONG, em uma iniciativa ministerial, dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, produzindo ali um ambiente, gerando um ambiente onde as ideias são bem-vindas, as ideias são geradas e também soluções que vão inspirar, que vão beneficiar muitas pessoas. Então, seja livre e seja alguém que produza ambientes que gere boas ideias. E agora eu queria te perguntar, esse podcast gerou algo bom em você? Ativou você para algo inspirador? Compartilhe esse link, compartilhe esse podcast com mais pessoas. Deixa aqui o seu comentário. Tem alguma frase? Tem algum insight que você teve? Tem algum exemplo que você pode dar? Alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários. Vai ser bom demais ler o seu comentário, interagir com você aqui. Também interaja comigo nas redes sociais, tanto no Instagram, Criativice_podcast, como também no meu pessoal, Marcos Madaleno. E a gente vai ali caminhar juntos nessa parceria de geração criativa do novo com Deus. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criatives também está no TikTok. Procura a gente lá. Criatives Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criatives_podcast no Insta. Valeu, galera. Criatives.